Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo nas Escrituras, aqui no Apocalipse, agora no capítulo 20, que é o capítulo, assim, eu vou dizer, crucial para todo o entendimento do Apocalipse, porque o que está nesse capítulo, no capítulo 20 de Apocalipse, é o que define as diferentes escolas escatológicas. Como introdução, já falei sobre as escolas pré-milenista, pós-milenista e amilenista, como introdução geral do Apocalipse, porque as crenças principais estão nessas três escolas. Isso falando de uma maneira bem resumida e não exaustiva. E aqui nesse capítulo 20, então, que aparecem as diferenças, porque são as opiniões com relação principalmente ao milênio, inclusive é o nome das escolas escatológicas parte do foco do milênio, ou daquilo que se enfoca no milênio, como eu já disse antes, porque no caso pré-milenismo, por que é pré-milenismo? Porque Jesus vem prévio ao milênio, por isso que é pré-milenismo. Jesus vem e estabelece o milênio. Essa é a escola pré-milenista. Por que pós-milenista? Porque Jesus vem depois do milênio. Já se segue a eternidade. E o amilenismo, no caso, que não é nem pré nem pós, mas tem uma interpretação que tende a espiritualizar mais o milênio. Por isso que é chamado de amilenismo, porque não é uma interpretação literal. Pessoalmente, é com o amilenismo que eu fecho, é com o amilenismo que eu concordo mais, e até aqui tenho seguido mais as linhas amilenistas da interpretação. Isso eu tenho repetido aqui para os irmãos entenderem e se situarem aqui na questão. Então, dentro dessas escolas escatológicas, eu fecho mais com o amilenismo, em linhas gerais, e nessa interpretação do amilenismo, o que temos no capítulo 20 não é uma sequência do capítulo 19, e sim uma recapitulação. Assim como aquele interlúdio que tivemos lá no capítulo 11, assim como no capítulo 6 já fala da segunda vinda de Cristo, e assim por diante. São cenas completas. Aqui no 20 também temos uma cena completa que sintetiza, assim como tivemos já no capítulo 12 e outras passagens. Estou sempre repetindo isso para que os irmãos entendam que isso é uma abordagem ao livro do Apocalipse, que não é linear, rigorosamente linear, ou seja, não é rigorosamente sequencial, há interlúdios e há recapitulações, e também não é literal, leva em conta as simbologias, de modo que os números aqui vão aparecer mais, no caso, vai aparecer mais no sentido qualitativo do que quantitativo. Então, repetindo, aqui no capítulo 20 temos a recapitulação, que não é uma sequência do capítulo 19. No capítulo 19 acontece a Batalha do Armagedon, que é a segunda vinda, Jesus vem, os inimigos são derrotados naquela cena de batalha que nós vimos lá no capítulo 19, e o restante dos mortos, os restantes das pessoas são mortos pela espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo. Ou seja, a palavra do juízo condena a todos. Isso muito pictoricamente como uma cena de batalha. Não é que são mortos no sentido sim, de morrer e acabar, mas são julgados pela palavra do juízo. Isso lá no capítulo 19. Então, o que se seguiria ao capítulo 19? Não se seguiria nada, porque já é a segunda vinda de Cristo com essa cena completa. Se temos aqui o capítulo 20, então necessariamente esse capítulo 20 é uma recapitulação. No versículo 1 e 2, então, resumidamente, diz assim: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão e o prendeu por 1000 anos, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, será solto por pouco tempo. Primeira coisa, João vê aqui um anjo com uma grande corrente com a chave do abismo. O que é chave? Chave é autoridade, geralmente. Chave é autoridade. Então, esse anjo poderoso está comissionado por Deus e tem a chave do abismo. E ele abre esse abismo, aquele mesmo abismo que o anjo do abismo, que é Abaddon, ele tinha aberto um poço e saído vários demônios lá de dentro. Então, esse abismo aqui, como já falamos antes, é provavelmente um tipo de região infernal, um aspecto do inferno, coisa assim, pouco revelada nas escrituras de fato. Nós lemos lá no Evangelho, por exemplo, que quando Jesus expulsa os demônios dos gadarenos, eles rogam para que não sejam mandados de volta para o abismo, que seria esse abismo, então. Seria provavelmente uma região infernal. E aqui
Se diz que a besta, no Apocalipse, diz que a besta emerge do abismo, há anjos, assim, demônios saindo do abismo, gafanhotos saindo do abismo, e aqui se diz que Satanás é preso no abismo, que é uma região infernal. E aqui, no caso, Satanás acorrentado aqui é uma restrição imposta a ele, porque ele é preso para não mais enganar as nações. Como aconteceu isso, aplicado espiritualmente? Aconteceu pela pregação do Evangelho e pela vinda de Jesus. Jesus veio, amarrou o valente e ele saqueou a casa. Isso Jesus mesmo disse. Ninguém pode entrar na casa do valente sem primeiro amarrar o valente e saquear a casa. Quem fez isso? Quem fez isso foi Jesus. Quando ele enviou lá os 72 para pregar o Evangelho, ele disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu vos dei poder sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos fará dano. Então, esse período milenial aqui, ou esse milênio, não é entendido literalmente, mas é o tempo em que Satanás é preso. É o espaço entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Porque o que está acontecendo nesse milênio que não é literal é o que estamos vivendo agora, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, em que Satanás está retido pela vitória de Cristo na cruz. Em Colossenses 2,15 diz que pela cruz Jesus venceu os principados e potestades, triunfou deles pela cruz e os expôs à humilhação, triunfando deles pela cruz. Está lá em Colossenses 2,15. E Marcos também, a saída da grande comissão ou a vitória de Jesus, que é concedida à igreja, vem pela vitória de Cristo na cruz. Então, os 1000 anos, então, seriam um período simbólico, não seria um período literal, mas simbólico, seguindo a linha geral de simbologia dos números, que aparece em Apocalipse. Aqui aparece o número 7, aparece o número 24, aparece o número 666, aparece 144 mil, e nenhum desses números é rigorosamente literal. Em alguns casos, aparece literal e simbólico, em alguns casos é apenas simbólico. No caso aqui do milênio, é uma expressão simbólica que pega do número 10, que é a totalidade. Então, a expressão aqui é a totalidade do reinado de Cristo por 1000 anos. É o reinado de Cristo e é o espaço na primeira e a segunda vinda, em que ele vence e dá a autoridade à igreja. Então, nós reinamos com ele. A interpretação aqui é espiritual. Ele será preso até o final do milênio. Depois do milênio, Satanás será solto. E o que seria essa soltura de Satanás depois do milênio? Seria a liberação do mal perto do fim dos tempos, porque o quadro geral que nós vamos ver da grande tribulação, da revelação do anticristo e da grande apostasia é uma liberação do mal. Então, isso entendido assim espiritualmente, tudo entendido mais espiritualmente, não seguindo, no caso aqui, aquela linha mais literal do pré-milenismo, que são 1000 anos literais, tudo mais. É uma linha mais espiritual, essa do amilenismo, com o qual pessoalmente concordo. Depois do versículo 4 a 6 diz assim: vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes do morto não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Sobre essa, a segunda morte não tem autoridade, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Então, o que João vê aqui? Ele vê tronos e vê almas daqueles que foram mortos. Isso é o que ele vê. E é a segunda vez que ele vê isso. Lá no capítulo 6, quando foi aberta a quinto selo, o sexto selo, o quinto selo, até ele viu já as almas dos santos debaixo do altar. Aqueles que perguntam até quando não vinga nosso sangue que habita na terra. Esse povo aí são os mártires que estão com Deus no céu. E aqui, nessa parte, João vê de novo a alma daqueles que foram decapitados e vê-los reinando. Vê almas aqui. Então, obviamente que aqui, no caso, não é um reinado acontecendo na terra, como uma interpretação mais literal quer dizer. Porque ele vê almas e vê almas sentadas em trono e reinando. E diz que essa é a primeira ressurreição. Ele chama esse fato das almas estarem reinando de primeira ressurreição. Ele chama. Só que nós entendemos que há duas camadas dessa primeira ressurreição aqui, porque um aspecto é esses mártires reinando com Cristo no céu,
durante esse período que é o milênio, que é o espaço entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, seria aqui o chamado estado intermediário da alma, o tempo em que as pessoas que morrem em Jesus estão com Deus no céu. Seria o estado intermediário da alma, a primeira ressurreição. Mas também tem uma aplicação assim na terra, no sentido assim, de que se Cristo venceu na cruz e nós reinamos com ele, então a primeira ressurreição também pode ser aplicada no sentido do crente que nasce de novo, que é ressuscitado, que nem Paulo diz lá em Efésios, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas do alto e nós que somos daqui da terra. Então, aqui nesse mundo, nós ressuscitamos também em Cristo e participamos do seu reinado também aqui, como igreja, porque as chaves foram dadas à igreja e o poder sobre as obras das trevas. Então, a igreja tem esse poder. E Satanás é amarrado em relação à igreja. Não é que ele não faz nada, não é que ele não pode fazer nada, ele faz, é muita miséria. Mas ele é contido pela igreja e tem na igreja seu maior inimigo. Então, essa amarração de Satanás aqui é a liberação da igreja para que pregue o evangelho. E aqui, no caso, nós estamos mais na sua soltura, né? Pelo menos do mal no mundo, estamos mais perto do milênio. E aqui diz também assim que os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Aqui, no caso, é a segunda ressurreição depois do milênio. Depois do milênio é entendido como o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, se é depois do milênio, é aquela ressurreição final quando Jesus voltar. Mas, no caso, essa ressurreição seria física. A primeira ressurreição é espiritual, significando as pessoas que estão reinando com Cristo no céu, e a igreja que nasce de novo, é livre da segunda morte pela ressurreição, porque passa da morte para a vida, e reina com Cristo na terra. Então, a primeira ressurreição é isso, os crentes reinando no céu e na terra, em Cristo Jesus, com Cristo Jesus e em Cristo Jesus. E a segunda ressurreição, que é aplicada aos restantes dos mortos, aí seria, no caso, a ressurreição no final do milênio, que é a ressurreição geral, porque as escrituras dizem lá em 1 Coríntios, capítulo 15, quando Paulo fala exaustivamente sobre a ressurreição dos mortos, sobre a ressurreição final, ele diz, convém que ele reine até que seus inimigos sejam postos como escabelos dos seus pés. E o último inimigo a ser derrotado será a morte. Quando vai acontecer isso? Na segunda vinda de Cristo. Então Jesus está reinando agora, está à direita do Pai, reinando com sua igreja, e na sua segunda vinda, o último inimigo será derrotado, que é a morte. Isso acontecerá na segunda vinda de Cristo. E essa ressurreição, essa segunda ressurreição, é essa ressurreição final, tanto de crentes quanto não crentes, de todas as pessoas que morreram. Então, nessa interpretação, o quadro geral que vemos aqui em Apocalipse 4-6, ela é feita em paralelo com João, capítulo 5, versículo 25 a 28. Porque lá em João, capítulo 5, versículo 25 a 28, Jesus diz, chegará o tempo, chegará a hora, e já chegou, em que aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus viverão. Ouvirão a sua voz, e aqui a ouvirem, viverão. Isso ele diz no primeiro momento. Num segundo momento ele diz, chegará o tempo em que os que estiverem nas sepulturas ouvirão a voz do Filho de Deus. Uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação. Então, o que nós estamos vendo aqui em Apocalipse 24-6 é esse quadro de ressurreições em que as pessoas aceitam a Jesus e passam da morte para a vida, e uma segunda ressurreição, que é quando os que estiverem nos túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação. Então, o que se crê aqui sobre o restante dos mortos é isso, essa segunda ressurreição e o juízo final, na verdade. Nessa passagem de Apocalipse, inclusive, se diz que aqueles que nascem de novo serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Bem-aventurado e santo aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. A passagem diz isso. Que é, no caso, uma referência ao reinado atual de Cristo e aquilo que é a identidade da igreja, como um reino de sacerdotes, porque nós somos feitos sacerdotes de Deus e de Cristo e reinamos com Cristo através da sua obra, como igreja. Somos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus e participamos do seu reinado como igreja. Então, de uma maneira muito simbólica e pictórica, está sendo dito isso aqui, tá?
Depois, no versículo 7 a 10, diz assim, continuando. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações, Gog e Magog. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, aqui, no final dos 1000 anos, Satanás será solto. O que seria aqui a soltura de Satanás? É entendido simbolicamente, não levando em conta aquela interpretação mais literal, pré-milenista. Seria o quadro geral do fim da grande apostasia, da manifestação do anticristo e da grande tribulação. Esse seria o quadro da soltura de Satanás, uma expressão simbólica assim, de uma liberação do mal perto dos fins dos tempos. Em 2 Tessalonicenses, claramente se diz que o anticristo se revela por uma permissão de Deus. Deus enviará a operação do erro para que creem na mentira, para que sejam julgados todos aqueles que não creram na verdade antes de leitar na mentira. Então, assim, essa soltura de Satanás, então, é essa liberação do mal, entendido pictoricamente, ou entendido simbolicamente. Não uma soltura assim, depois de 1000 anos literais, mas um recrudescimento do mal perto do fim dos tempos, que culmina com a revelação do anticristo, a apostasia e a grande tribulação. Tudo isso seria a liberação de Satanás no final do milênio, espiritualmente falando. E aqui aparece também que Satanás é solto e sairá seduzir nações a Gog e a Magog. É mencionado Gog e Magog aqui, que é a mesma passagem lá de Ezequiel 38, 39, é a mesma batalha. Nós já lemos anteriormente que tanto a batalha do Armagedon quanto a batalha de Gog e Magog baseiam-se nas passagens de Ezequiel 38 e 39. Lá no Antigo Testamento, a batalha do Armagedon e a batalha de Gog e Magog são profetizadas em Ezequiel 38 e 39. Só que lá em Ezequiel, o sujeito, por assim dizer, é Israel. E as nações, ou os exércitos do mal, são as nações que vão combater Israel. Isso lá em Ezequiel. Isso é aplicado espiritualmente. Se nós lemos atentamente as referências bíblicas, se você tiver uma Bíblia de referência e tiver aquelas anotações bíblicas que fazem cruzamento de passagem com passagem, você vai ler nessas passagens de Apocalipse, tanto no capítulo 19 quanto nesse capítulo 20, a referência de Ezequiel 38, 39. Então, quantas batalhas de Armagedon tem? Uma só. Quantas batalhas de Gog e Magog tem? Uma só. São a mesma batalha, escrito de maneira diferente, porque aqui no caso o Apocalipse 20 é uma retomada, não é uma sequência do 19, é uma retomada geral. Então essa batalha de Gog e Magog é a mesma do Armagedon. E elas combinam como? Combinam na segunda vinda de Cristo. Porque lá no capítulo 19 já vemos a besta e o falso profeta congregando pessoas, congregando as nações e atacando, no caso, a igreja, né, espiritualmente falando. E a igreja sendo livrada, o povo de Deus sendo livrado pela segunda vinda de Cristo. E aquele quadro do capítulo 19, ele fecha ali. Todos são julgados e o que sobra ainda é morto pela espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo. Então ali fechou. Não teria sequência nenhuma ali. Se no capítulo 20 ainda tem de novo esse quadro repetido, então é de fato uma recapitulação. Então aqui, resumo da ópera, então, em Apocalipse. O que nós temos aqui em sequência de coisas que vão acontecer no mesmo dia, mas estão colocadas em lugares e capítulos diferentes. A queda da Babilônia. Quando acontece a queda da Babilônia? Pô, na segunda vinda de Cristo. A queda da Babilônia está lá no capítulo 16 e depois repete no capítulo 18. Mas é na segunda vinda de Cristo. Quando é que Jesus julga as nações? Em sua segunda vinda. A Babilônia é o quê? As nações e o sistema corrupto. É isso. A batalha do Armagedon. Quando acontece a batalha do Armagedon? Na segunda vinda de Cristo. Quando acontece a batalha de Gog e Magog? Na segunda vinda de Cristo. Se aqui aparecem recapitulações que colocam sujeitos diferentes, por exemplo, no capítulo 19 tem lá a besta e o falso profeta, e aqui já é Satanás, mas é uma maneira do Apocalipse falar, isso é mais a estrutura do Apocalipse e o jeito como ele é escrito, mas essas coisas acontecem no mesmo dia. Esse fogo do céu que devora Satanás e seus exércitos congregados é o fogo do juízo, porque em várias passagens diz que Jesus voltará com chamas de fogo, está lá em Judas isso aí. Essas coisas acontecem no mesmo dia e é na segunda vinda de Cristo. A queda da Babilônia, a batalha da Armagedon e a batalha de Gog e Magog.
todas elas na segunda vinda de Cristo. Né? Diferente daquela interpretação mais literal que colocam eventos assim em épocas e ocasiões diferentes. É o que diferencia as escolas escatológicas. Os fatos cruciais de Apocalipse, então, são colocados assim. Um mesmo relato colocado em capítulos e formas diferentes, com enfoques diferentes. Apenas isso, com enfoques diferentes. Babilônia aqui é o sistema, a mulher montada na besta, tudo isso é um quadro do sistema e do conluio do sistema. E o seu fim é na segunda vinda de Cristo. A batalha do Armagedon, né, no caso aqui, a besta e o falso profeta, no sentido do sistema religioso, que dá sustentação à besta, e o elemento político também, que cai na segunda vinda de Cristo. E Satanás também, que cai na segunda vinda de Cristo. Quando Jesus vem e se senta no julgamento, ele diz para os que estão do lado esquerdo, no caso, afastai-vos de mim, para o fogo eterno, criado para o diabo e seus anjos. Então, as passagens bíblicas que nós temos que entender, elas não são exaustivas. As passagens bíblicas não são exaustivas. O que nós temos que entender é que em passagens diferentes se falam quadros de coisas que vão acontecer no mesmo dia. Aí nós temos que fazer uma somatória. Uma somatória. Quando acontece o arrebatamento? Na segunda vinda de Cristo. Quando acontecem as ressurreições? Na segunda vinda de Cristo. Quando esse mundo é julgado? Na segunda vinda de Cristo. Quando esse mundo é queimado? Na segunda vinda de Cristo. Quando aparecem os novos céus e nova terra? Na segunda vinda de Cristo. Quando termina os tempos, o fim dos tempos, e começa a eternidade? Na segunda vinda de Cristo. Então as passagens falam assim, não falam tudo numa mesma passagem, mas dá para se entender isso. Nós meramente fizemos um esforcinho a mais e vemos usar o Google aí como chave bíblica e ver essas coisas. Terminando, diz assim, então, no capítulo 20, versículo 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo suas obras. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Terrível essa passagem. Vi um grande trono branco. Quando acontece o julgamento do grande trono branco? Uma coisa que pessoalmente, assim, eu vou dizer para você, já estou dizendo isso na verdade, mas uma coisa assim que eu menos concordo nas interpretações mais pré-milenistas do Apocalipse é essa mania de colocar as coisas em dias diferentes. Né? Uma coisa é a segunda vinda, outra coisa é arrebatamento, uma coisa é a vinda secreta, outra coisa é... Uma coisa é o grande trono branco, outra coisa é o juízo final. Como se Deus fizesse tudo assim, picadinho, fizesse salaminho de todas as coisas e precisasse de um dia para cada uma delas. Uma coisa é o julgamento das nações, outra coisa é o julgamento de Israel, uma coisa é o julgamento dos anjos, outra coisa é o julgamento dos homens. Todas essas coisas estão na segunda vinda de Cristo. É a segunda vinda de Cristo que traz termo a tudo isso. A segunda vinda de Cristo, ela é composta em seus efeitos, plena e composta em seus efeitos, tanto quanto a primeira vinda. Se na primeira vinda Jesus veio salvar a humanidade, na segunda vinda ele veio julgar a humanidade. Se com sua primeira vinda a criação é redimida, na segunda vinda ele vem queimar essa criação e colocar os novos céus e a nova terra. Isso podemos ver nas Escrituras. O que é esse grande trono branco, então? É aquele mesmo trono de Mateus 25, 41. É o mesmo trono, não é outro. Quando o Filho do Homem vier, ele sentará no trono de sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uma das outras como as ovelhas, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Lá em João, capítulo 5, 25 e 28, já lemos das duas ressurreições. De uma primeira ressurreição, que é aceitar a Jesus e passar da morte para a vida, e a segunda ressurreição, que é quando os mortos ouvirão a sua voz, e ressuscitarão uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação. Quando vai acontecer isso? Na segunda vinda de Cristo. Aqui nós estamos falando do quê? Do grande trono branco e da ressurreição. Porque a passagem diz que viu os mortos, grandes e pequenos. Aí aqui há mais detalhe, viu o mar devolveu os seus mortos, o Hades do inferno devolveu os seus mortos, ou seja, é a ressurreição dos mortos. Aqui. É um quadro da ressurreição dos mortos diante do grande trono branco, que é esse trono do juízo, em que o Senhor se assentará e todos comparecerão perante ele.
e todo joelho se dobrará diante dele, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Tudo isso acontece na segunda vinda de Cristo. Quanto à segunda vinda? Uma só, visível e definitiva. A rejeição e o juízo final. Os livros abertos, o livro da vida e o livro das obras. Para quê? Para ter um milênio depois disso? Não. Para a condenação ou a salvação eterna. Porque aqui se diz, diante desse trono, as pessoas que não são achadas do livro da vida são lançadas do lago de fogo e enxofre, onde estão quem? Satanás, a besta e o falso profeta. Todos são condenados na mesma condenação. Lá no capítulo 25 de Mateus, o Senhor diz aos que estão lá da esquerda: afastarem de mim, malditos, para o fogo eterno. Criado para quê? Para o diabo e seus anjos. Na carta de Pedro e na carta de Judas se diz também que os anjos estão aguardando o juízo do grande dia. Quando serão julgados os anjos rebeldes, tanto Satanás quanto o anticristo, os anjos rebeldes? Na segunda vinda de Cristo. O juízo final é o juízo de homens e anjos. Não vão ter vários dias para isso. Uma condenação num ponto, outra condenação no ponto, não. Não. A dispensação atual entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é a dispensação dos tempos e das eras, em que o evangelho é pregado e a humanidade tem a chance de aceitar o evangelho. A grande tribulação e a grande apostasia é um quadro geral de um grande afastamento do evangelho depois de a humanidade ter sido iluminada pela pregação da palavra de Deus. E isso terá fim na segunda vinda de Cristo. O juízo final, então, é um único evento em uma única segunda vinda de Cristo, onde homens, anjos, céus e terra serão julgados. E daí depois teremos o quê? O estado eterno. Novos céus e nova terra para os remidos e lago de fogo e enxofre para todo o resto. A besta, o falso profeta, Satanás, os condenados, aqueles que viveram no pecado, lago de fogo e enxofre para eles. Que é uma condenação eterna, consciente, não é aniquilação, como alguns falam, não é destruição, como alguns falam, mas é uma condenação consciente. É uma palavra terrível, mas é a palavra de Deus. E nesse dia, então, é o dia em que os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Isso veremos com mais detalhe nos próximos capítulos. Tá bem? Deus abençoe, irmãos.